Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma fala, né, de um jornalista da Jovem Pan que eu vi no Desmascarando, que é um canal que eu acompanho de vez em quando aqui no YouTube, e eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. É uma fala dele sobre o papel do jornalista, tá? na política, enfim, na sociedade de maneira geral. E aí a gente vai usar isso para poder fazer uma reflexão aqui, porque a gente está vivendo uma época muito polarizada, né? E em certo sentido isso é até bom, né? Porque isso coloca em cena as diferenças de projetos, isso é muito importante, tá? E antes vale repetir aqui que eu continuo sofrendo ataques aqui de hackeamento do meu sistema, enfim, e estou esperando aqui, tentando conseguir um advogado para poder me ajudar nesse sentido aqui, para ver se eu consigo desbaratar essa sabotagem aqui na minha vida pessoal que eu tenho vivido aí já nos últimos anos, tá? Não é de agora, tá bom? E, enfim, antes que eles destruam minha vida de novo aqui, então vou continuar tentando aqui, continuar solicitando uma ajuda. Estou pedindo aqui a alguns amigos e tal, mas não estou conseguindo justamente porque as minhas comunicações privadas estão sabotadas por esses bandidos desgraçados que não me deixam em paz, ó. Já estou aturando essa gente há anos, já me enchendo o saco. Mas enfim, vamos voltar aqui ao vídeo, né? Então vamos lá, vamos para a fala desse jornalista da Jovem Pan. Não tem o nome dele aqui, mas tá, a imagem dele está ali. Então quem conhecer, né, puder até dizer aqui nos comentários, enfim. Né, os próprios comentários aqui também estão radicalmente sabotados por esses bandidos. Eu não consigo aqui reconstruir minha vida, mas quem conseguir aqui divulgar, bacana, ajuda aqui o canal, tá bom? Então a fala do jornalista, então a gente vai refletir isso, né? É possível jornalismo sem lado? No vídeo de hoje, tá? E aí ele diz o seguinte, esse cara da Jovem Pan, ele diz o seguinte: o papel do jornalista é contar a história e não fazer história. Essa é uma distinção muito importante, que é para entender o equívoco dele. Ele diz: o papel do jornalista é contar a história e não fazer história. Vamos voltar a essa frase. Ele continua: se você se compromete a fazer história e tomar frente de uma revolução, você deixa de ser jornalista e vai ser revolucionário, né? Então fica parecendo que o jornalista é aquela figura que não tem lado, né? Ele está ali não apenas cobrindo a realidade, né? Eu estou apenas mostrando a realidade. Então, né? E aí vocês que tomem a posição de vocês aí, né? Os leitores e tal. Isso não faz o menor sentido. A gente, no início da faculdade de jornalismo, a gente aprende isso quando estuda teoria da comunicação, quando estuda matérias mais reflexivas que apontam, né, para uma série de elementos mais complexos dessa prática. Então isso não procede. E a gente vai tentar mostrar um pouco aqui por que não procede, alguns exemplos também, tá? Então essa primeira frase dele: o papel do jornalista é contar a história e não fazer história, né? Como se houvesse uma diferença entre o relato e o fato, né? Essa é uma discussão muito longa entre os historiadores, e eu sugiro aqui esse livro do Roger Chartier, A História ou a Leitura do Tempo, que vale a pena pra caramba para pensar essa questão aí, tá? Para não cair nessa distinção em que uma coisa é o fato, outra é o relato, né? Enfim, então a gente conta a história, né, e não toma partido. Ou melhor, né, melhor ainda dizendo, nesse particular, essa perspectiva que ele está defendendo aqui é como se o relato coincidisse totalmente com o fato, né? Ou seja, ele está descrevendo a verdade absoluta da questão ali. Isso não faz o menor sentido, né? Isso é um engano, né? Quando não é ingenuidade, é cinismo, né? E aí o Roger Chartier, nesse livro aqui, na página 16, ele fala sobre algumas características da tarefa do historiador. E aí ele vai dizer que uma delas é o recorte, né? Tem o processamento das fontes, a mobilização de técnicas de análise específicas, a construção de hipóteses e os procedimentos de verificação. Então, uma das características mais importantes do trabalho do historiador é o recorte, né? Porque é inevitável, você não tem condição de descrever a realidade inteira. Essa conversa fiada, que na verdade é uma expressão que é muito comum no jornalismo, que é cobertura total do evento, isso não faz o menor sentido.
Por quê? Porque, dentre outras coisas, existem as perspectivas de cada um em relação àquilo. Eu já falei de um filme aqui muito interessante chamado Ponto de Vista, né? Que é com o Forest Whitaker, né? E com a Sigourney Weaver também. É um filme muito interessante porque ele coloca essa questão, né? Quer dizer, tem várias pessoas ali numa praça, acontece um atentado e tal, cada uma delas tem uma perspectiva diferente, e aí no final acontece uma outra coisa que nenhum deles ou alguns deles não sabiam, enfim, e continua, algumas coisas ficam ali sem ser esclarecidas e tal, quer dizer, assim é a realidade, né? Não é uma coisa, não tá longe de ser uma conexão absolutamente resolvida entre o relato e o fato, né? E mais, o relato ele também é parte do fato. É inescapável isso, né? Porque a gente trabalha sempre com um ângulo de visão, enfim, uma narrativa sobre alguma coisa. Isso não significa que qualquer narrativa sirva, não é isso que eu estou dizendo. Mas o fato é que não existe fato bruto, sem uma narração, sem um relato, sem uma construção sobre aquilo ali, né? Então, dizer, como ele diz aqui, que o papel do jornalista é contar a história e não fazer história, ele está cometendo um engano muito sutil. Porque, no fundo, contar a história é parte da história, do fazer história, né? Tanto é que os jornais, o noticiário, de maneira geral, na história da humanidade, ele sempre serviu de fonte também para os livros escolares de história, para as descrições históricas dos eventos. Quer dizer, o que significa, por exemplo, você falar da queda do Muro de Berlim sem considerar toda a cobertura jornalística que foi feita a aquele respeito, as fotos que foram tiradas, os depoimentos, etc. Tudo isso faz parte da história. Então, quando o jornalista ele conta a história, ele está fazendo história também, né? E em praticamente todas as situações ele escolhe um lado, se não um lado de uma escolha ideologicamente aberta, né? Uma escolha abertamente ideológica, ele escolhe um ângulo de visão, ele escolhe uma perspectiva, um ponto de vista, né? Basta pensar na história do Brasil, aí como é que como aconteceram as coberturas jornalísticas, né? O simples fato de você apontar a câmera para um candidato de baixo para cima e não de cima para baixo já é uma escolha de ponto de vista, já é uma escolha ideológica, porque você está colocando ele numa posição muitas vezes ali submissa, né? E às vezes você escolhe o contrário, você escolhe aquela posição que é a posição do herói de capa de filme, né? Que é aquela postura, né? De baixo para cima, olhando para o alto. Tudo isso são escolhas ideológicas, né? Então essa coisa de e não fazer história, isso é ingenuidade, né? Quando não é cinismo. Alguns sabem que é assim e dizem que não é, outros acreditam que não é. Eu fiz faculdade de jornalismo, né? Muita gente bacana, conheci muita gente legal. Agora, tem pessoas que são ingênuas, acreditam de verdade que não, o jornalismo, né, serve para salvar o mundo e tudo mais. Isso também não significa que a gente está aqui vilanizando o jornalismo, também não. O jornalismo tem sua função. É importante que existam os veículos de imprensa, que esse trabalho exista. Tudo isso é muito legal, muito bacana. E a internet, inclusive, está aqui. Eu estou aqui fazendo no YouTube um trabalho que é muito próximo disso, ainda que eu tenha outras vinculações com a filosofia, com o saber científico e uma série de outras coisas. Porém, esse trabalho é muito importante. Agora, isso não significa também que você vai acreditar que ali está a solução, né, que está a resolução descritiva das coisas, né? Ou seja, tá tudo dito ali, o jornalista me disse, pronto, é verdade, né? Não, você tem que sempre entender que existe todo um jogo de poder, um jogo ideológico, um jogo de crenças muitas vezes, né? E isso faz parte do jogo, tá, pessoal? E aí, então, é isso, quer dizer, né, os jornais são fontes históricas, já falamos disso, né? E um dos exemplos clássicos recentes do Brasil é o caso do grampo do Lula, né? O juiz Moro, que hoje em dia a gente sabe que é um sujeito que ele era suspeito, né? Ele foi considerado suspeito
as ações dele todas foram anuladas, e além de serem anuladas, existe a Vaza Jato, que demonstra nitidamente ali, que através do Intercept Brasil, que ele montou decisões junto com uma das partes, ou seja, ele é um criminoso, né? Isso que o Glauber Braga, lá, o deputado do PSOL, disse na cara dele lá: você é um juiz ladrão, né? Porque no fundo é isso que ele fez. Ele corrompeu completamente o processo para poder prender o Lula e o Lula não disputar a eleição e ganhar do Bolsonaro, né? E aí o caso do grampo do Lula é um ótimo exemplo disso. Por quê? Porque num processo que hoje se sabe que era nulo, né, cheio de problemas, a imprensa divulgou os áudios dos presidentes da República conversando, por orientação do juiz Moro, né, que hoje se sabe era suspeito. Portanto, né, o que foi feito foi muita gente chama de barrigada, ou enfim, né, essas ações equivocadas dos jornalistas. No fundo foi isso, foi uma escolha ideológica. Escolheram, né, o lado do juiz Moro. Não, vamos ali acatar isso sem ponderar que isso deveria ter sido feito com a maior cautela, que dizia respeito a uma conversa privada de dois presidentes da República. Se fosse uma conversa privada de qualquer pessoa, isso já tem que ter um cuidado danado, porque a justiça exige isso. Você não pode ter as suas informações privadas divulgadas em público dessa maneira. Inclusive, eu estou sendo aqui vítima de um grupo que está fazendo isso comigo. E nesse caso ali era uma coisa inclusive mais grave, né? Porque eram dois presidentes da República conversando, né? E a conversa dos dois foi divulgada pela imprensa. Por quê? Porque houve uma escolha. Eles escolheram divulgar aquilo que hoje se sabe foi tudo uma fraude. As contas da Dilma foram aprovadas agora, semana passada, né? Depois de um processo longo aí. Ou seja, foi um golpe, e teve gente dentro da grande mídia que adotou a perspectiva do golpe. Falou: não vamos apoiar isso aqui porque a gente quer apoiar isso aqui. Não é porque isso é um fato, é porque eles escolheram um lado. Foi apoiar isso aí que aconteceu. Existem veículos também que são de esquerda, que apoiam outras, né, práticas e tudo mais. Só que eu já falei disso também aqui nas perspectivas, nas diferenças políticas, né? Inclusive é interessante a gente pensar nisso quando a gente vê a atuação dos partidos de extrema esquerda no Brasil, né? O PCB, o PCO, o PSTU, que não tem representatividade quase, mas não dão golpe, não tentam dar golpe, eles jogam o jogo. Quem tenta dar golpe no Brasil é a direita. Isso aí é o que a história brasileira mostra, que a gente viu de novo agora com o juiz Moro, entendeu? Enfim, e a questão é essa. E aí, uma perspectiva mais fácil para você entender, né, o lado dos veículos de imprensa, dos próprios programas, é você tentar entender ali, você tentar prestar atenção nos comentaristas. Porque a notícia, ela é mais disfarçada, né? Ela vem na terceira pessoa, tem a coisa do lead, né? Então tudo isso disfarça, você fica parecendo que é uma coisa objetiva, né? Deixo para vocês essa dica aqui, ó, esse livrinho muito bacana do Nilson Lage, Estrutura da Notícia. É um livrinho baratinho, inclusive, dessa coleção aqui da editora Ática. Vale muito a pena porque ele vai apontar algumas questões importantes nesse sentido, tá? Então existe uma diferença entre a notícia, uma diferença meio que de forma ali, né, entre a notícia e o comentário. Então você pega os comentaristas da Globo News, por exemplo, Merval Pereira, Miriam Leitão, o Sardenberg, eles são privatistas, são neoliberais, defendem agendas econômicas de direita, sempre no noticiário. Você vai ter ali até um ou outro, né? Eu outro dia vi um, eu esqueci o nome dele agora, até citei ele num vídeo passado aqui, que fez uma defesa interessante de uma perspectiva de esquerda, mas normalmente você vai ver ali a defesa da direita. Por quê? Dentre outras coisas, porque quem banca o salário dessas pessoas são os anunciantes. Os anunciantes são quem? Grandes empresas capitalistas, né, cujos donos dessas empresas não têm intenção de investir em um discurso pró-trabalhador. Isso é uma questão muito evidente, né? Quem paga os comerciais da Globo, da Bandeirantes, do SBT, enfim, da Record, são essas grandes empresas. Não vou falar o nome de nenhuma aqui para não fazer propaganda deles, né, sem receber nada. Mas, enfim, o fato é que essas grandes empresas são os pagadores dos salários do jornalista. Então, não adianta dizer, o jornalista é independente. Não, não é independente. Ele não é independente. Ele joga o jogo
do mercado, né? E o mercado banca o salário dele e ele tem que defender ali certas perspectivas, né, que favorecem esse mercado. Então é importante você, que é um leitor, você adotar uma perspectiva filosófica e espectador, né, de entender como é que funcionam esses processos para não ficar acreditando em qualquer coisa, né? Tá? E aí, continuo, né? Outra coisa que demonstra nitidamente essa questão da escolha é a escolha da pauta, né? E da agenda, né? A agenda ideológica ali do veículo e tudo mais. Então você tem, às vezes, um veículo coloca duas notícias, uma que tende mais para a esquerda, outra que tende mais para a direita, mas ele vai escolher qual que ele bota primeiro, ele vai escolher o ângulo de visão, ele vai escolher... Tem sempre uma escolha. E isso invariavelmente favorece um lado, né, do veículo. Tá? Um exemplo também interessante que aconteceu recentemente de escolha ideológica foi a participação daquele padre Kelmon, né, Kelson, enfim, né? E ninguém sabe o nome desse cara e o que ele significa exatamente. Fato é que foi feito... Por que não foi feita uma escolha? Esse sujeito ninguém sabia quem ele era. Então havia outros candidatos, inclusive de esquerda, a esquerda mais extrema, para poder participar do debate. Por que não participaram? Quem participou foi o padre Kelmon. O padre Kelmon foi uma espécie de ajudante ali do Bolsonaro no debate, né? Isso foi uma escolha dos veículos de comunicação ali nos quais ele participou, certo? Nos Estados Unidos existe, parece que uma escolha um pouco mais aberta, né? É mais fácil de perceber lá, né, que tipo de vinculação eles têm. Mas ao mesmo tempo nos Estados Unidos não tem nem partido de esquerda, então não dá nem para, né, para falar muito em algo tão democrático assim num país que não tem partido de esquerda, né? E aí, enfim, eu finalizo aqui, na verdade, com algumas dicas, tá? Que são interessantes, e mais os dois exemplos aqui que eu acho importantes. Tem esse livrinho aqui muito interessante do Perseu Abramo, tá? Padrões de Manipulação na Grande Imprensa. É um livro muito interessante que tem várias dicas legais aqui para poder pensar nos mitos que existem em relação ao jornalismo: imparcialidade, objetividade, isenção, né? Isenção é especialmente uma coisa que tem a ver com o que a gente está falando aqui, como se o jornalismo não tivesse lado, né? E isso não procede, evidentemente que não procede. Então esse livro é muito bacana para poder ajudar a pensar isso, tá? Vamos ver o tempo aqui. Inclusive, um livro legal também, eu estou terminando de ler esse livro agora, é o Introdução ao Pensamento Complexo, do Edgar Morin. É um livro difícil, né, complexo aqui e tal, mas ele ajuda também a pensar algumas perspectivas para poder entender essas questões de ponto de vista, né, de complexidade, mesmo de recorte, enfim, né, que a gente está falando aqui nesse vídeo também, tá? Outro livro legal é esse livro aqui, o Sobre Ética e Imprensa, do Eugênio Butti, tá? O Eugênio Butti, inclusive, trabalhou aí com os veículos públicos de imprensa também, e esse livro aqui é uma reflexão dele sobre isso também. Eu li na época da faculdade, é muito interessante esse livro, e vale a pena citar para vocês aqui também, tá? Outro livro importantíssimo para pensar isso, evidentemente, é o Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, tá? Então, dentre outras coisas, esse livro do Debord ajuda a gente a entender, através dessa noção de espetáculo, né, o quanto que, no fundo, o jornalismo acaba se configurando também como uma espécie de forma-mercadoria, né? Tanto no sentido de gerar ali difusão de informações, que é um sentido positivo, quanto no sentido de gerar alienação, né? Porque é uma das características da mercadoria também. E o Debord vai mostrar isso de maneira muito interessante, porque é interessante a gente pensar nisso, né? Por quê? Porque a notícia, ela também é um produto. Ela está sendo vendida ali também, né? Ela não é só uma utilidade pública, por exemplo. Muitas vezes ela não tem nada de utilidade pública, ela tem apenas uma escolha mercadológica de vender um produto, né? Ela se coloca ali como produto, com toda uma estilística de produto, né? Enfim, contornada ali por toda uma perspectiva e um discurso que tem a intenção de vender uma ideia, de vender uma perspectiva ideológica para o público que está ali assistindo, tá? E o Debord mostra isso nesse livro e várias outras reflexões legais. Esse livro também é genial, né? Sociedade do Espetáculo, tá? Existe o romance também do
Balzac, Ilusões Perdidas, que é a história do Lucien Chardin, né, que é um rapaz que vem do interior para Paris, e ele quer ser escritor, e aí ele começa a trabalhar com jornalismo, ele vê lá todas as maracutaias que acontecem ali, e vai expondo isso aqui, porque ele está falando, na verdade, do nascedouro do jornalismo ali na França, né? Esse romance interessante aqui do Honoré de Balzac, tá? E aí deixo 3 exemplos finais aqui sobre essa questão de lado, né? Que evidentemente que a imprensa tem lado, ela faz escolhas, ela adota perspectivas, ângulos de visão, né? Isso não significa que você não tenha bons trabalhos, com certeza tem, né? Tem gente que faz trabalho bacana, o próprio Intercept Brasil fez um trabalho muito interessante divulgando aí os áudios do Juiz Moro com o Dallagnol. Isso gerou uma mudança importante no cenário, né? A gente entendeu, né, de fato, pelo menos quer dizer, quem ainda não tinha percebido, entendeu que é golpe, né, que realmente foi um golpe. Mas o fato é que a gente não pode ter uma relação com a imprensa ingênua, né? Senão você fica acreditando que tudo aquilo ali é uma grande verdade, né, inquestionável, indiscutível e absoluta, né? E aí, 3 exemplos, tá? O primeiro exemplo é esse livro Deus é Inocente, a Imprensa Não, do Carlos Dornelles. Eu não gosto muito desse título, mas enfim, o livro é muito interessante porque ele fala sobre a forma como a imprensa brasileira, a grande imprensa brasileira, né, a mídia de massas, publicou, divulgou, né, as informações sobre a Segunda Guerra do Iraque e a Guerra do Afeganistão, que aconteceram por ocasião do atentado de 11 de setembro de 2001. Tá? E ele vai denunciar, dentre outras coisas, que a maioria esmagadora das notícias era copiada das agências internacionais do Ocidente. Ou seja, não havia praticamente nada de cobertura in loco lá no cenário de guerra, né? E, ao mesmo tempo, não havia também uma perspectiva do outro lado, né? Porque o fato é que a ONU mostrou que não havia nenhuma arma de destruição em massa no Iraque, e a invasão do Iraque foi meramente por petróleo. A gente, né, depois também já ficou bem claro isso, mas o fato é que a grande mídia publicou, ou melhor, a mídia de massa, né, publicou dessa maneira muito parcial. Então esse livro aqui ele mostra isso, é um livro muito interessante para poder entender essa questão, tá? Um outro segundo caso, né, para a gente finalizar aqui com esses 3 exemplos, o segundo caso é esse caso aqui, que é o caso Escola Base, os abusos da imprensa, tá? Do Alex Ribeiro. Esse livro é muito interessante também porque ele conta o caso da Escola Base, né, que foi uma escola onde os donos da escola foram acusados de pedofilia, enfim, estupro, né, algumas coisas conectadas com isso. E o mais importante é dizer que as informações do caso, do processo jurídico, foram sendo divulgadas pela mídia de massas, né, de maneira apressada. E isso acabou gerando uma vilanização prévia dessas pessoas, e eles foram à falência, alguns morreram na miséria, morreram mal ali, né, enfim. Justamente porque foram, na verdade, atacados pela imprensa na época, né, através de uma perspectiva sensacionalista, que é isso que muitas vezes move os veículos de imprensa, e isso acaba gerando uma atitude que não tem o cuidado devido com a vida das pessoas, né? E aí acabou gerando uma série de prejuízos para essas pessoas. Depois foi, né, o processo acabou mostrando que aquelas pessoas eram inocentes, e o fato é que a imprensa destruiu a vida dessas pessoas, tá? Então esse livro aqui também é muito importante, tá? Muito interessante. Caso Escola Base, os abusos da imprensa, do Alex Ribeiro. Tá? Um livro que a gente também tem muito acesso na faculdade, porque é importante ler essas coisas para a gente ter ética, né? E não ficar achando que vale tudo, né? Enfim. E para finalizar, tem um livro, esse livro aqui, da Maria Rita Kell, que é uma psicanalista, tá? Eu não tenho nada a ver com psicanálise, né? Eu já disse isso aqui em outros vídeos, já passei por ali, mas não me interessa. Agora, a Maria Rita Kell tem esse livro aqui, que são 18 crônicas e mais algumas, tá? E ela escrevia e continua escrevendo na imprensa, e tem uma crônica dela aqui nesse livro, tá? Que está na página 70, que chama-se Dois Pesos, tá?
E essa crônica gerou a demissão da Maria Rita Kell do Estadão. Ela escrevia para o Estadão na época e foi demitida do jornal porque escreveu essa crônica. É uma crônica que, dentre outras coisas, ela faz um elogio ao MST, né? Agora, olha só como é que ela começa a crônica, olha que interessante. A primeira frase dela é a seguinte: este jornal teve uma atitude que considero digna, explicitou aos leitores que apoia o candidato Serra na presente eleição, que era a eleição, né, do Serra contra o Lula, naquela época, né? Ou contra Dilma, agora não lembro exatamente do ano aqui, deixa eu ver o ano da crônica, não tem aqui, né? Mas enfim, o Serra era o candidato, né? Era o outro candidato, o livro é de 2011, né? Então talvez seja da eleição da Dilma, mas enfim, fato é que ela diz, né, que o jornal apoiou abertamente o Serra, que era o candidato do PSDB. Inclusive está aqui o Privataria Tucana, né, para vocês aqui atrás como fonte, a gente sempre deixa uma dica aqui atrás de livro. E aí ela continua: fica assim mais honesta a discussão que se faz em suas páginas. E aí continua falando sobre o restante dos assuntos. Então, no fundo, o jornal divulgou o seu apoio, por quê? Porque ele tem lado, né? Porém, era uma questão ali ambígua, né? Ambivalente. Porque, por um lado, o jornal divulgou o lado, divulgou aquilo que ele pensa, que acredita, e, por outro, mandou embora uma pessoa, né, que pensava diferente dele, né? Então, quer dizer, mas por que tudo isso? Porque o jornalismo tem lado, os jornais têm lado, né? Agora, isso também vale a pena finalizar aqui, né? Para finalizar esse vídeo de hoje, é importante a gente ponderar o seguinte: a gente não está dizendo aqui, porque a gente está vivendo uma época de bolsominiose no Brasil, né? Que é essa coisa louca aí, que é o estado de consciência bolsominion, que é essa coisa limitada. E aí os bolsominions acreditam que a Globo é comunista, por exemplo. Então eu não estou dizendo nada disso aqui nesse vídeo, tá? Deixo apenas bem claro isso. Eu estou dizendo o contrário. Na verdade, os grandes veículos de imprensa no Brasil, os veículos mais, né, com mais dinheiro, enfim, com mais poder ali, eles são todos de direita. Todos de direita. Todos defendem ideários de direita, todos defendem uma pauta de direita, defendem um projeto econômico de direita, questionam o Estado, questionam o estado de bem-estar social, questionam a estatização de certas empresas, questionam o serviço público e apoiam privatizações, apoiam, né, todo o ideário econômico. Por isso que ficou essa perspectiva curiosa no Brasil, né, nos últimos 4 anos. Porque o Bolsonaro batendo na Globo, por exemplo, né, ao mesmo tempo em que os comentaristas econômicos da Globo defendiam e defendem abertamente o ideário do Paulo Guedes, né? Historicamente isso, defendem as privatizações, defendem as políticas fiscais, teto de gastos, essa coisa toda. Então, quer dizer, né, isso mostra nitidamente que a gente viveu uma época, né, meio, né, esquisita no Brasil, meio uma mistura absurda, né, entre uma crítica à Globo ser comunista, por exemplo, né, e uma defesa do Bolsonaro como antissistema, quando na verdade ele tem, né, ele colocou o Paulo Guedes ali, que é um cara que é conectado com o sistema, né, e que joga o jogo que essa galera toda quer, né? Então a gente vive uma lógica bem louca no Brasil, bem, né, bem esquisita na verdade. Mas por quê? Por conta da ausência dessas distinções importantes que a gente tem que fazer. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Finalizando aqui, a gente responde, né? É possível jornalismo sem lado? Não, não é possível, né? Não é possível vida sem lado. Você está sempre ali assumindo posições, né? Então quem não assume, quem está dizendo que não está assumindo posição, está escondendo o jogo. Pode ter certeza disso, né? E eu já conheci gente assim, né? Esses são os mais perigosos, tá? Então é isso, pessoal. A gente se fala no próximo vídeo aí. Espero que vocês gostem, que gere boas reflexões. Grande abraço, até a próxima e valeu!